depende largamente do quanto nós compreendemos as verdades sobre quem é Deus, quem nós somos e o que o plano de Deus para a história envolve. Espiritualidade desconectada da palavra de Deus se torna misticismo. Olha, eu sou espiritual, vocês, presbiteriano, batista, são carnais, mas eu jejuo, eu guardo o sábado, olha, eu guardo o domingo, eu não ligo a televisão, olha, eu não ponho uma gota de álcool na boca, vinho então, pelo amor de Deus, eu não uso short, eu faço isso, eu faço aquilo. Vocês são carnais, mas a espiritualidade, quando não compreende quem é Deus e o seu plano, se torna misticismo. Colossenses 2, de 16 a 19, Paulo ele vai falar, olha, tem um grupo aí que não retém a cabeça, porque diz que ser espiritual é guardar o sábado, festas, luas novas, culto ao anjo, mas eles não retêm a cabeça, que é Cristo. Eles são sem cabeça, eles não têm o Espírito de Deus. Então, quando nós não compreendemos quem é Deus, meus irmãos, qualquer um que tem uma persuasão boa, leveda toda a massa. Nosso apego pela Escritura deve ser maior do que qualquer coisa, até mesmo do que nossos gostos e preferências pessoais. Pregador tal, denominação tal, fulano de tal. Isso precisa ser secundário. A palavra de Deus precisa ser regra. Por isso que nós temos esse lema, a nossa única de regra e prática está pautada apenas na palavra de Deus. Então, essa primeira aula, isso foi a introdução para nós compreendermos que nós precisamos ter, antes do que a emoção, a razão. Isso acho que não só na fé, não só na vida cristã, mas na nossa vida pessoal, nos nossos afazeres. Se nós agirmos pela emoção, acho que muitos de nós nem estaríamos aqui para contar a história, estaríamos mortos, se agíssemos só pela emoção. A revelação de Deus, vamos lá. Nossa primeira aula, a revelação de Deus, revelação geral e especial. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, de 1 a 2. Então, como que Deus se revelou ao homem? Deus se revelou de várias maneiras, como diz Hebreus. E a primeira delas é a revelação geral ou natural, na criação. Aquilo que Deus criou, a natureza e tudo que existe, na teologia é chamada de revelação geral ou revelação natural. Segunda forma de revelação, revelação especial, a Bíblia. Amém? A terceira forma, a revelação por teofania. Deus se fazia presente corporalmente ou em forma e se revelava ao homem. A quarta forma de revelação, revelação por profecia. Deus dava um sonho ou uma visão a uma pessoa e essa pessoa teria que anunciar a vontade de Deus. E a última forma de revelação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. 5 formas de revelação. Vamos lá. Revelação geral. É a primeira revelação de Deus. Deus se revela ao ser humano através da criação, aquilo que nós vemos, o mundo criado. Imagine nós, sem Deus, ainda, quando nós nascemos e crescemos e ouvimos histórias, céu, lua, estrelas, dentro do nosso coração já havia um senso que existe alguém que criou isso aqui. Isso aqui não partiu de algumas partículas. Isso aqui não foi uma explosão. Alguém fez isso aqui. E não apenas fez e saiu de cena, mas alguém fez e controla isso aqui. Que é a doutrina da providência, que daqui um tempo nós a estudaremos. Mas alguém está sustentando isso aqui. Então,
é chamado de revelação geral ou revelação natural pela coisa criada. O propósito dessa revelação não é salvar ninguém. Ninguém é salvo por falar assim, olha, existe um Criador. Alguém fez esse mundo que eu estou pisando. Olhar para o céu, para as estrelas e falar, olha que beleza de Deus, que lindo essa criação, não vai salvar ninguém. Essa revelação que está contida no coração de cada ser humano não tem poder de salvar, mas apenas de demonstrar a glória de Deus como Criador. Portanto, a criação, o mundo criado, é uma forma de Deus manifestar sua existência e sua glória para as pessoas. E essa revelação, ela se divide em 3 partes. A revelação geral que não salva ninguém. Criação, o mundo criado. Providência, a forma como Deus sustenta o mundo criado. E a terceira revelação é o ser humano. Como esse Criador fez o ser humano. Que jeito? Então, a revelação geral e a natural, ela tem essas 3 facetas, essas 3 partes que ela se divide. Criação, providência e a criação do ser humano. Vamos lá, o seu propósito. Salmo 19, de 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O homem, mesmo o homem caído, sem Deus, não é regenerado, ele consegue ver que um dia vai, um dia vem, e tudo está no seu determinado lugar. O mar vai e o mar volta, o sol sai, a lua vem e vice-versa. E até estuda sobre isso, sobre o cosmos, sobre as estrelas. Se não existisse céu, nós não poderíamos viver, e se não existisse lua e tudo mais. O homem consegue decifrar através da ciência que alguém criou isso aqui. Mas essa revelação geral no coração de todo ser humano, ela é rejeitada. E nós conhecemos os ateus e aqueles que defendem que não existe Deus. Precisa ter muito mais fé para defender a não existência do que a existência de Deus. Olha o que diz Paulo em Romanos 1, 18 a 22. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, olha aqui, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus é manifesto porque, lembra? A criação é uma forma de Deus manifestar a sua existência e a sua glória. Nenhum homem pode chegar no dia do julgamento e falar assim: ei, você está me mandando para o inferno, você é injusto, eu nem sabia que você existia. Mentira. A criação estava aí, eu coloquei no seu coração. Você olhava e você sabia que eu existia, mas olha o que você dizia. Você detinha a verdade pela injustiça, você abafava, você sufocava a verdade pela injustiça. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Lembra? Vai chegar lá no julgamento, você não tem razão, fica aí no banco. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, se tornaram loucos. E no mundo que nós vivemos, está cheio, infestado de pessoas que detêm a verdade pela injustiça, que estão com seu coração obscurecido e ainda se dizem que são filósofos, conhecedores do saber. E o Brasil está cheio. Ainda como esses homens recebem essa revelação geral? Vamos explicar um pouquinho. Então, o homem pervertido, que não tem Deus no coração, na sua fase já adulta, muito inteligente, senhor do saber, ele diz: olha, tem Deus, existe um Criador, mas não. Já disseram que duas partículas se tocaram, se chocaram, houve uma explosão e houve tudo isso daqui. Então, pela razão contaminada dele e prejudicada pelo pecado, agora ele começa a ser idólatra. Porque Paulo vai dizer que eles adoraram imagens de répteis, de quadrúpedes, fizeram deuses para si, se tornaram idólatras. Meus irmãos, o homem que não tem Deus, o homem que não foi regenerado, ele é idólatra. Porque tudo o que não é Deus, ele se faz como Deus. Revelação geral mais o pecado se torna idolatria. Por trás da idolatria pode-se ver a revelação geral no homem e o impacto que ela causa no homem sem Deus. Lembra do bezerro de ouro, quando Moisés subiu para receber a lei de Deus? O povo não aguentou esperar um pouquinho. E aquele povo que fez aquela imagem, ninguém entrou na terra prometida. Todos morreram na sua condenação. E sabia que existia Deus. Porque Romano diz que desde o início, Deus se revelou pela criação. Amém? Então, a revelação geral, o objetivo dela, a função dela, é dizer para todo ser humano: existe um Criador. Esse Criador, ele está sustentando todas as coisas, mas esse seu conhecimento não vai te salvar. Ele revela que você precisa desse Criador, você precisa buscar esse Criador. Mas o homem fala: não, eu não preciso. Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Salvador. Revelação geral, então, ou a natural, mostra a queda, mas não mostra a redenção. É difícil compreender, às vezes é difícil aceitar, porque nós temos familiares, nós temos amigos que estão dentro dessa nossa explicação e dentro desse nosso conhecimento. O que fazer? Meu Deus, mas o meu pai, a minha mãe, o meu filho, os meus avós, os meus amigos, parece que você está dizendo e você está falando sobre eles aqui. E eu tenho familiares que dizem que não precisa de Deus. Ou às vezes o seu Deus é o dinheiro, é o que você tem. E essa revelação do céu não o salva. Mas o que salva? A revelação especial. A revelação especial é a maneira que Deus mostra o seu plano redentor ao homem. A revelação especial, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o seu propósito é salvador. A Bíblia não é apenas um livro histórico ou de contos, como dizem por aí, ela precisa ser reescrita. Não, a Bíblia não pode ser reescrita, reeditada, refeita. Ela não contém erros, ela contém o plano desse Deus que criou o céu e a terra, de como ele salva seres humanos. Então a Bíblia é o registro da revelação especial daqueles eleitos. Amém? Então, essa revelação é progressiva, ou seja, Deus não revelou o seu plano de redenção, o seu plano de salvação de uma só vez. Deus não chegou a Moisés e falou: Moisés,
o meu plano de redenção vai ser assim, 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 você pode escrever toda a Bíblia. Não. A Bíblia, o plano redentivo, o plano redentor de Deus, o plano salvador de Deus, ela é progressiva. Ela foi sendo dada ao homem progressivamente ao longo dos séculos até Cristo. Amém? Então Deus usou diversas pessoas em diferentes épocas para registrar o seu plano na Escritura Sagrada. O seu plano salvador não está em nenhum outro lugar, a não ser na Escritura Sagrada. Não está adorando o Deus Sol, não está adorando o Deus Lua, a estrela isso, o Júpiter aquilo, não está lá. Ela está na palavra de Deus, na Bíblia. Amém? Salmo 19, 7 a 11. Olha só. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e restaura. Esse aqui é o ponto. A palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós vimos essa restaurar a alma na revelação geral? Nas duas passagens que lemos? Ela não restaura a alma, mas a palavra do Senhor, ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A revelação geral não revela Deus, não traz refrigério para a alma, não traz alegria no coração. A pessoa pode até ficar feliz, olha que mundo belo que eu vivo, uau, mas não traz a paz que a Escritura Sagrada traz. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E por aí vai. Mas o ponto alto da palavra do Senhor é que ela tem essa função. Restaurar é o quê? Transformar, mudar. E nós conhecemos que nós somos transformados de mortos para vivos. É essa restauração, é o que a palavra de Deus, a sua função é restaurar a alma. Então, ainda na revelação especial, o poder redentor chega a nós através da revelação especial. Portanto, ninguém será salvo, como eu disse, olhando para as coisas criadas. Mas o ser humano, o homem, será salvo se debruçando na Escritura Sagrada e entendendo o plano salvador, e entendendo a pessoa de Jesus Cristo. Aí a pessoa pode se dizer, uau, eu fui transformada, eu fui restaurado a minha alma. A outra forma de revelação é a revelação, a forma que Deus se revelou por teofania. E aqui existe até algumas dificuldades de compreender essa forma que Deus se revelou. Teofania é a manifestação de Deus, a sua aparição e às vezes até demonstração de poder em certos momentos da história. E a teofania, essa manifestação, essa presença de Deus fisicamente, ela foi predominante, ela se deu da criação do mundo até o período de Moisés. Deus aparecia até o período de Moisés. A Bíblia afirma que, após Moisés, esta não seria mais a forma oficial de revelação. Deus não chegaria mais ao homem fisicamente para falar o seu plano redentor. Amém? Característica principal é o apelo ao físico, ao sensitivo. Deus tomava a forma de um anjo ou de um homem e podia ser visto, ouvido e até tocado. Amém? Até aqui? E qual pessoa da Trindade que aparecia nessa teofania? Qual será? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem será que tomava forma para se dirigir ao homem? Gênesis 17:1 tem esse relato da aparição de Deus a Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos,
apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus apareceu a Abraão. Ele não ouviu, ele viu. Ele viu o Senhor. Próximo capítulo, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. E mais para frente, esses 3 homens até comeram com ele. Um ficou, os 2 outros anjos foram até Sodoma, destruiu a cidade, e a outra pessoa ficou com Abraão ainda conversando. Lembra dessa história? Senhor, mas se tiver um justo, se tiver 10 justos, 50 justos, alguém estava lá com Abraão. Quem era essa pessoa? Então, teofania era a forma como Deus se apresentava fisicamente ao homem para anunciar o seu plano redentor. Deuteronômio 34:10 vai dizer que essa teofania ela ia se acabar. Por quê? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos seus oficiais e a toda a sua terra. Tiago, o Senhor falava face a face com Moisés. Então Moisés podia ver Deus. Mas a Bíblia, então, é contraditória. Há um erro grave na Bíblia, porque a Bíblia vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. E aí Deus vai dizer, você não pode me ver. Como agora a Bíblia está dizendo, via Deus face a face. A teofania era uma forma temporária, assumida por Deus para se comunicar ao homem. Era uma forma temporária, não era o próprio Deus chegando lá, olha, eu sou Deus. Mas Deus tomava forma, tem até o nosso símbolo da nossa igreja, numa sarça de fogo que não se consumia. E Deus falava daquela sarça queimando, pegando fogo. Deus se revelou a Abraão em forma de um anjo, na nuvem. Jacó lutou com um anjo. Jacó foi ferido na coxa por um anjo. Que anjo era esse? Nós acreditamos que a manifestação de Deus ao homem na terra se dava na pessoa de Jesus Cristo. Tiago, que loucura é essa aí? Porque Jesus disse que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do meu Pai, é quem o revelou. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e você me pergunta, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai. Fornalha, os 4 homens. Olha, tinha 3, mas eu vejo um 4º homem, e esse 4º homem é o aspecto do filho de um Deus. Lembra da passagem de Melquisedeque? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. Quem era Melquisedeque? Sem princípio e sem fim de dias. Ele entra na história, ele sai da história, e aí lá em Hebreus vai dizer que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Cadê mais a história de Melquisedeque no Antigo Testamento? Então, teofania, toda vez que Deus se revelou ao ser humano, era Cristo. Ninguém viu o Pai, senão aquele que procede do Pai.
outra forma de revelação, e agora, essa é bem interessante, hein? Bem interessante. E aqui eu vou ficar um pouquinho nela. É a revelação por profecia. Como se dava essa revelação? Por sonho ou visão. Era uma forma mais indireta de revelar, que Deus se revelava. Agora ele não vinha fisicamente. Olha, eu sou Deus, prazer. Não. Agora ele se revelava por sonho e uma visão que ele dava ao profeta. E era de responsabilidade do profeta transmitir aquilo que viu ou sonhou com veracidade, conforme a Escritura. Caso contrário, o profeta seria morto. E o tempo predominante das profecias vai da morte de Moisés a João Batista, porque Jesus disse, o último profeta é João. Jesus disse, o último profeta é João Batista, está em Mateus 11:13. E a função básica do profeta, só tinha uma função o profeta, não tinha outra. Era ser um porta-voz de Deus. Por isso, usualmente, começavam sua mensagem com eis o que diz o Senhor. E essa frase, eis o que diz o Senhor, só existiu até o Antigo Testamento. Eu acho que ninguém aqui ouve mais isso aqui, né? Essa frase pelas igrejas e pelos púlpitos, e pelas praças, e pelas casas, e pelos becos, né? Eis o que diz o Senhor. Imagina, meus irmãos, se hoje a igreja verdadeira fosse levar a Bíblia a sério. Estaria muita gente morta. Muito profeta não estaria mais nem aqui no meio de nós. Porque o crivo, a régua, o cálculo, a medida para se medir um profeta era a veracidade conforme o quê? Conforme o vento, conforme o sacerdote falou, conforme alguém da praça, alguém da rua, conforme a igreja que tem 2.000 membros ali na esquina, conforme o Valdomiro Santiago, conforme fulanos e fulanos de tal. Não, era conforme a Escritura. No Antigo Testamento, a Escritura já era uma regra. Não era, olha, o nosso maior sacerdote falou e pronto. O Papa falou, está falado, é Deus falando. Não, palavra de Deus. Então, regra para ser um profeta precisa ser cumprido. Se não cumprir, vai para a parede tomar pedra. Amém? Então, cuidado com essa frasezinha que as pessoas gostam de usar. Eis o que diz o Senhor. Ai. E está tudo aqui, ó. Números 12:6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, o último profeta é João Batista. O último profeta não é o fulano da igreja tal, não é o fulano do Instagram. O último profeta é João Batista. O apóstolo Agenor não está aí? Não, o apóstolo Agenor não entra aqui, e nem os outros famosos. E a última forma de revelação, a última forma que Deus se revelou ao homem salvadoramente, foi na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, é o clímax, é o ponto alto, é a sublimidade da revelação divina. Ninguém falou mais do que Jesus sobre o plano redentor. Ninguém mostrou mais a Deus, ninguém mostrou mais o seu plano salvador, o seu plano magnífico, ninguém mais mostrou a sua glória, a sua divindade, o seu poder do que Jesus. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas,
pelo qual também fez o universo. Às vezes a gente passa por essa passagem aqui, eu sei que a gente vai trabalhar nela daqui para frente. Mas o Filho, quem constituiu o herdeiro, pelo qual também fez o universo. Lembra Gênesis 1? No princípio criou Deus, céus e a terra. E aí depois Deus fez isso, fez aquilo, e depois Deus fala assim, façamos. Antes era só Deus, né? Deus, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez, e Deus fez. Mas depois façamos. Será que Deus estava sozinho na criação? Não. Porque Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus é Deus. O que Jesus fala é Deus falando, não é o Papa, não é o apóstolo falando, é Jesus. Jesus também não é uma manifestação temporária. Jesus não tomou uma forma temporária aqui e depois sumiu. Não. Ele é a expressão exata do seu ser. Existe até uma música do Projeto Sola, Colossenses 1, é 1, né? Que ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo aquilo que Deus queria revelar ao ser humano, ele fez na pessoa de Cristo. Ele é a manifestação plena e eterna de Deus. Jesus é o Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Então, essa foi a última forma de revelação que Deus deu ao homem. A revelação especial, a Bíblia, essencialmente, fala a respeito de Jesus e de como o filho da mulher esmagou a cabeça da serpente. Tudo o que foi registrado no Antigo Testamento revelava progressivamente o Cristo vindouro, o tabernáculo, o propiciatório, o sacerdote, o holocausto, o sábado, a lua nova, tudo apontava para o Cristo que viria. Como as pessoas no Antigo Testamento eram salvas? Praticando aquelas ordenanças, mas apontava para o Cristo vindouro. E tudo o que está no Novo Testamento revela o Cristo que já veio, mas que ainda voltará. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Conclusão, meus irmãos. O nosso interesse em estudar teologia não é apenas o conhecimento intelectual. Nós não podemos sair daqui, olha, agora eu sei mais. Mas o principal é a aplicação prática. O que eu aprendi eu posso praticar. O que eu posso melhorar. O que eu posso buscar mais a santidade através desse conhecimento. Nossa busca é pelo conhecimento que pode e deve influenciar o nosso dia a dia, dando-nos maior firmeza na fé e um relacionamento mais estreito com Deus. Portanto, Deus se revela com propósito, progressividade e de maneiras variadas. Hoje nós temos esse privilégio de ter todas as formas de revelação de Deus testemunhadas e registradas na Escritura Sagrada, meus irmãos. Por isso podemos dizer como salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até aqui a revelação de Deus. Perguntas? Vamos lá, dúvidas? Alguma dúvida? É só para acrescentar aí, Tiago, que essa sua última fala, né? Deus, Jesus, Deus, João 17, muito explícito quando João fala que Deus dá o seu Filho. Que Deus glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. É interessante essa. E aí Jesus fala assim: dai-me aquela glória que eu tinha antes contigo.
Isso. Não mais